Olá, bem-vindo ao meu canal, a Saga do Éden. É um prazer tê-lo aqui no nosso canal e gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você desse um toque no sininho para que você recebesse todas as mensagens que nós gravamos aqui. É um prazer tê-lo no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre política. Exatamente isso. Política na Bíblia. Mas existe política na Bíblia? Sim, existe política na Bíblia. Nós estamos aí à véspera de um segundo turno das eleições e nós não estamos aqui para falar de candidatos, para falar de partido, mas para esclarecê-lo. A primeira pergunta que eu quero deixar para você essa noite: será que Deus ouve as orações de um crente, de um católico, enfim, de uma maneira geral? Será que Deus ouve as orações para interceder na política do país? A primeira pergunta que eu deixo para você: vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer uma promessa, vamos até tal local carregando uma cruz para que Deus não deixe tal candidato se eleger. Isto funciona? Será que funciona? É sobre este assunto que nós vamos conversar com você hoje. Mas para entender um pouco de política, nós temos que voltar no Velho Testamento, lá há 1.500 anos, 1.500 anos antes de Cristo, ou 3.500 anos da nossa era. Vamos falar de Israel, só para vocês entender como é que Deus, se ele está ou não está na política. O governo de Israel era teocrático. Israel não tinha rei. Quem governava o povo era Deus. Quem eram os porta-vozes desse Deus, desse presidente, vamos dizer assim? Eram os juízes e os profetas. Eles eram os interlocutores de Deus. Deus enviava mensagem, os profetas enviavam para o povo. E os juízes administravam a parte burocrática, era assim que funcionava. Tá bom? Mas um determinado dia o povo de Israel se cansou de Deus, acredite você. O governo teocrático de Deus não servia mais aquele povo. Então eles resolveram fazer o seguinte: olha, nós queremos um rei sobre nós. Todos os países têm um rei, só nós que não temos. Estamos cansados de juízes, estamos cansados de ficar ouvindo o profeta enviando mensagens. Nós queremos ter um rei que esteja sobre nós. E como Deus é democrático, ele aceitou a parada. Então ele outorgou ao povo escolher um rei. Então ele enviou alguém lá, escolheram Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Já não teve muito sucesso. Não vou contar a história de Saul, porque o meu objetivo aqui é falar da política atual para vocês. Segundo rei de Israel, Davi, também cometeu barbaridades, conduziu o povo, mas cometeu atrocidades, mandando matar o seu capitão, Urias, ficando com a mulher do capitão, teve uma criança, a criança faleceu. A história de Davi a gente conta num outro vídeo para vocês. E o terceiro rei de Israel, o filho de Davi, que foi o rei Salomão. Então, Saul, Davi e Salomão, pronto. O reino já foi dividido. Assim que eles abandonaram a Deus, só durou 3 reinados. O reino foi dividido em 2 partes. 10 tribos foram para o norte, capital Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul, capital Jerusalém. O reino foi dividido em norte, preste atenção agora, vê se você capta a minha mensagem aí. O reino foi dividido em norte e sul. Mais ou menos o que está acontecendo hoje no nosso país. Um país dividido. Oposição de um lado, direita do outro, norte, nordeste, sul e sudeste. E centro-oeste. Então isso que os senhores estão vendo hoje já aconteceu há 3.000 anos. Há 3.000 anos já aconteceu isso. Reino dividido. Povo dividido. Mas eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz para os senhores no começo do meu vídeo. Deus interfere na política? Até onde Deus interfere na política de um país? Essa é a pergunta que eu faço para você. Então vamos começar com o nosso vídeo polêmico de hoje.
Vocês que têm Bíblia, ou se não têm Bíblia, pode pegar o seu celular, vá no Google e digite aí Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 5. Está escrito isso, olha. Isso aqui foi o apóstolo Paulo que escreveu. A igreja de Roma. Roma, isso aqui foi mais ou menos no ano 57 depois de Cristo. 33 Jesus faleceu, né, e ressuscitou. 33, 57, 24 anos apenas, tá bom? Paulo escreve esta carta, ele não estava em Roma, ele escreveu esta carta à igreja de Roma. Roma naquela época tinha mais ou menos, para vocês terem uma ideia já, 1 milhão de habitantes. Pense numa cidade com 1 milhão de habitantes no ano 57, o tamanho dessa cidade. Então Paulo escreve o seguinte, preste atenção aí. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, e não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Os senhores perceberam aqui que Paulo está dizendo na carta aos Romanos que todos devem sujeitar-se às autoridades, que todas, 100%. Toda autoridade ela foi instituída por Deus. Então vamos lá. Hoje no Brasil nós temos um candidato de direita que é o presidente. Então nós temos 50% da população que não aprova esse versículo bíblico. Estou certo, Johnny? Johnny é o nosso cinegrafista aqui, que está atrás das câmeras. Estou certo ou não estou, Johnny? Então a oposição, a esquerda, já não quer. Este versículo tem que ser tirado da Bíblia, porque a esquerda não tolera e nem aprova esse versículo. Porque se esse atual presidente foi instituído por Deus, a esquerda não quer nem saber disso aqui. Os católicos que não gostam do atual presidente fazem o sinal da cruz, e os evangélicos começam o quê? Fazer pouco caso desta passagem. Concordam comigo ou não? Suponhamos que a oposição passe a exercer a presidência a partir do ano que vem. Todos os eleitores evangélicos e católicos de direita vão passar a odiar esta passagem, onde se viu essa desgraça sendo estabelecida por Deus. Os senhores estão entendendo? De maneira que a palavra de Deus, ela não pode ser dividida, agradar um e não agradar a outro. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O que está errado no texto é a interpretação do texto. Será que toda autoridade ela é instituída por Deus? Será que toda autoridade ela é? Não, não, não e não. Então vamos ver. Nós temos, além do governo teocrático, que era o governo de Deus, nós temos o presidencialista que nós temos no Brasil, onde você vota. Você votou agora e você vai votar no segundo turno para presidente. Nós temos um outro regime que é o monárquico, monarquia, onde um rei ele lidera este povo, no caso da rainha da Inglaterra, que veio a falecer esses dias. E temos o parlamentarismo, que é o primeiro-ministro, que seria ocupando o cargo do presidente. Então, nos dias de Paulo, quando escreveu Paulo esta carta ao povo de Roma, eu vou fazer mais uma pergunta. Havia eleição nesses dias? Não. Era democrático? Não. Era monárquico? Não. Presidencialista? Não. Parlamentarista? Não. Era império. Era o imperador com o seu senado que dominava todo o império romano. E a autoridade máxima era do imperador. Portanto, esta passagem bíblica não tem nada a ver com os nossos dias atuais. Não tem nada a ver com os nossos dias atuais. Mas, pastor, está na Bíblia, está escrito aí, que toda autoridade é instituída por Deus. Mas Paulo está escrevendo essa carta para aquele povo, naquela época, para uma igreja numa cidade de 1 milhão de habitantes. E por que Paulo escreve isso? Primeiro, Paulo era romano. Ele tinha um título, ele tinha uma proteção, ele era romano. Ele foi morto, foi degolado, sofreu
varadas, chicotadas, foi preso, mas ele era romano. Então o que Paulo está dizendo aqui, para aquele povo, para aquela igreja que estava começando, Paulo estava se baseando no Velho Testamento, que toda autoridade é instituída por Deus lá no passado. E que é para esse povo ter um pouquinho de paciência, só um pouco de paciência, que esse povo não se rebelasse contra o Império Romano. Porque Paulo sabia das consequências que ia acontecer. Esta passagem, quando Paulo escreve, foi mais ou menos no ano 57. 10 anos depois, vou fazer para vocês, 10 anos apenas, 10. O Império Romano foi para Jerusalém, chegou em Jerusalém, General Tito matou um porco dentro do templo. Toda a comunidade judaica, todo o povo judeu foi disperso pelo mundo afora. 10 anos depois desta carta aqui. E eles nunca mais voltaram. Foram regressar para Jerusalém de volta em 1947, quase 2000 anos depois. Então, quando Paulo escreve esta carta ao povo romano, ele não está pedindo para o povo ser escravo, para o povo ser uma espécie de Tibete contra a China. O Tibete faz isso. Aqueles monges abaixam a cabeça e deixam a vida me levar. Eles não se rebelam politicamente com armamentos contra a China. Eles são tolerantes. E o que Paulo pede para aquela igreja é somente isso. Mas Paulo, esta carta de Paulo, a capítulo 13, versículo 1, não pode ser aplicada para os nossos dias, meu amado irmão, minha amada irmã que está me ouvindo nesse vídeo. De maneira nenhuma. Você já imaginou se eu pegar esta Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 13, verso 1, e eu chegar na Coreia do Norte? Kim Jong-un. E eu pegar esta passagem bíblica e dizer para aquele cristão, se é que existe alguém, que ainda não foi morto, olha, você fique em paz, você aguenta a fome, você aguenta tudo que Deus mandar para você, porque esse Kim Jong-un da Coreia do Norte, ele foi instituído por Deus, está na Bíblia. Primeira coisa, ele queimaria a minha Bíblia, me daria um tiro na cara e amaldiçoaria Deus. Concorda comigo ou não? Está escrito. Está escrito. Se eu chegasse no Iraque de Saddam Hussein com a Bíblia e fosse pregar para um cristão, essa mesma passagem, que Saddam Hussein foi instituído por Deus e que eles não podem se rebelar, tem que aguentar calado, ele faria a mesma coisa. Queimaria a minha Bíblia, me daria um tiro na cara e amaldiçoaria Paulo e Deus. Se eu chegasse na Líbia de Muammar Gaddafi, 40 anos no poder, foi morto agora esses anos aí, o cristão de lá faria a mesma coisa. Se eu chegasse na Rússia do Putin agora, brigando, guerreando, crianças fugindo com os pais, com as mães, deixando seus lares, deixando as suas casas, fugindo do Putin, de bombas, e eu chegar naquele povo cristão e dizer, olha, Romanos capítulo 13, verso 1 está dizendo que toda autoridade é instituída por Deus. O Putin está lá porque Deus o colocou. Que Deus é esse? Eu te pergunto, que Deus é esse? Vou te deixar mais uma pergunta. As eleições estão aí. Deus interfere na política ou não? Será que Deus interfere? Será que Deus escolhe presidente mesmo? Será que Deus está nesse negócio? A Venezuela está morrendo de fome, comendo um cachorro. Foi Deus que colocou aquele presidente ou foi o povo que votou? Deus não vota. Deus não é cabo eleitoral. Eu sou arminiano, eu sou da corrente arminiana. Eu creio no livre-arbítrio, respeitando todas as outras correntes teológicas. Eu creio no livre-arbítrio. A Argentina também está passando um mau bocado. R$1 vale 55 pesos. E eu pergunto para você, foi Deus que instituiu aquele governo? A África, Afeganistão, Azerbaijão, onde gastam milhões e milhões de dólares com armamento e o povo passa fome, crianças sendo entregue, como os senhores viram, a criança sendo entregue para ser colocada na mão de um soldado enquanto aquele avião estavam partindo. Eu pergunto para você, foi Deus que colocou aquele governo? Nicolae Ceausescu, da Romênia, pediu que atirassem no povo.
O povo se rebelou contra ele, colocaram ele no paredão, atiraram nele, mataram ele e a mulher dele. Nicolai Ceausescu, há alguns anos, foi Deus que colocou aquele homem? E Hitler? Baseado nesta passagem, nós vamos crer que Adolfo Hitler também é uma autoridade. Ele foi instituído por Deus. Matou só 6 milhões de judeus. Mas é o que Paulo está dizendo então. Não tem nada a ver com os nossos dias atuais. Portanto, as eleições estão aí, meu querido irmão, minha amada irmã. E é você que vai escolher o seu presidente. Prestando ou não prestando, está na sua mão. E não adianta orar, por incrível que pareça. Mas pastor, você está pedindo para não orar? Sim, porque você vai votar. Não adianta você orar para Deus e votar no candidato errado. As consequências são suas. É você que escolhe. Seus filhos, seus netos pagarão o preço das suas escolhas hoje que você votou. Se você votar errado, não coloque a culpa em Deus. Ah, mas está na Bíblia. Não, não está na Bíblia. Aquela autoridade nos dias de Paulo era uma coisa, hoje é outra. Nos dias de Paulo, repito, não havia democracia. Hoje existe. Você tem o direito de escolha. Você tem o direito de ouvir as propostas dos candidatos. E é você quem decide, apertando o número de um ou o número de outro. Mas não venha colocar a culpa em Deus, que toda autoridade estabelecida, ela foi autorizada por Deus. Não. As autoridades no Brasil, assim como todas as autoridades da América Latina, o que esse povo está passando, eles têm culpa no cartório, porque um dia eles escolheram o seu presidente de uma forma errada. E Deus não está nesse negócio. Deus não é cabo eleitoral. Deus não vota. Quem vota é você. Pense bem o que você vai fazer. Deus não tem culpa. Se ele, sendo presidente de um povo, sendo o rei, todo soberano, todo poderoso, rei de Israel, ele se abdicou do poder para deixar na mão de homens, imagine se ele vai se intrometer no seu voto. Ele não vai fazer isso. O primeiro foi Saul. O segundo, Davi. O terceiro, Salomão. Reino do Sul, Roboão. Reino do Norte, Jeroboão. E acabou-se o que era doce. Pense bem no que você vai fazer. Não coloque a culpa em Deus. É você quem escolhe. Está na sua mão. Muito obrigado. Curta o meu vídeo. É um prazer tê-lo você no nosso canal. Um abraço e saiba escolher o seu presidente.